Então, questão 3. Se eu não me engano, essa questão 3 ela era comum, era a mesma para todas as turmas. Então, todas as turmas tiveram exatamente a mesma questão 3. E aí, essa questão, ela, também, a gente ainda está aqui no capítulo 2 do Halliday, né? Capítulo 2 do Halliday. E ela dizia, você arremessa uma pequena bola verticalmente para cima, que deixa sua mão com uma velocidade V0 mais 15 metros por segundo em t igual a zero. E aí pedia calcule a velocidade da bola em t igual a 1 e t igual a 2 segundos. A altura máxima atingida pela bola, velocidade e aceleração no ponto de altura máxima e o instante em que essa altura máxima é atingida e a velocidade da bola imediatamente antes de retornar para a sua mão. Então, essa é uma questão que ela parece longa, mas na verdade tem várias coisas aí que vocês podem saber já de cara sem fazer nenhum cálculo. Tá? Então, primeira coisa. Então, a gente está falando de um arremesso vertical. Então, a gente tinha a bola que estava na nossa mão, aí a gente vai simplesmente lançar ela para cima. Agora, depois que a gente lançou essa bola e ela sai com uma velocidade inicial aqui, V0 mais 15 metros por segundo, tá? Então, essa velocidade inicial com que a gente lança a bola. Depois que a gente lançou essa bola, e a gente está dizendo explicitamente aqui, despreza efeito de resistência do ar, que lembrem, a gente sempre está desprezando efeito de resistência do ar, a gente nunca vai levar isso em consideração. Como é o movimento dessa bola, ou seja, o que que age para alterar o movimento dessa bola. E a gente sabe que a única coisa atuando sobre essa bola quando a gente não está mais segurando ela e não existe efeito de resistência do ar é a gravidade. Né? E a gente sabe que a gravidade corresponde a uma aceleração g, está orientada sempre para baixo, de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como essa aceleração é constante, então lembrem, valem todas aquelas equações que a gente viu para aceleração constante. Lembrem, a gravidade é, na superfície da Terra, uma aceleração constante. Então, valem aquelas equações todas que a gente tinha visto. Então, a gente sabe, por exemplo, que a função posição dessa bola vai ser da forma um valor y0 inicial corresponde a uma altura inicial, e se a gente quiser, a gente pode colocar isso aqui igual a zero, né? Lembrem, a gente sempre pode escolher o nosso referencial, o nosso zero, a gente sempre escolhe da maneira mais fácil, mais a velocidade inicial vezes o tempo, e aí lembrem aqui, né, mais at ao quadrado sobre 2 é o que vem aqui, mas como a gente sabe que, normalmente, né, lembrem, a gente orientou o nosso eixo y para cima, e g, a aceleração gravitacional, é para baixo. Então, a gente vai lá e põe o sinal de menos à mão. Tá? Então, gt ao quadrado sobre 2. Tá? E essa é a equação de movimento que a bola vai obedecer a partir de agora. Tá? Então, item 1. Item 1 nos perguntava a velocidade da bola para t igual a 1 e t igual a 2 segundos. Bom, o que, que eu preciso? Eu preciso da equação para ver. Como que eu encontro isso? Bom, eu posso ou derivar isso aqui, e eu vou encontrar aqui v de t vai ser igual a v0 menos g vezes t, tá? Ou eu posso simplesmente lembrar da equação para velocidade com aceleração constante. Lembrem, v é v0 mais at, só que lembrem aqui a gente está botando menos g só por causa dessa orientação. Né? E aí basta substituir t igual a 1 e t igual a 2 segundos aqui, e vocês
encontram os valores, tá? Vou colocar aqui os valores, então, se vocês calcularem t igual a 1 segundo, vocês vão encontrar, vou botar aqui, mais 5,2 metros por segundo, e vem t igual a 2 segundos, vocês vão encontrar menos 4,6 metros por segundo. Então, qual que é a diferença entre essas duas respostas, né? Para t igual a 1, vejam que a gente tem 1 mais. Para t igual a 2, vejam que a gente tem 1 menos. O que significa isso? Bom, que em t igual a 1 segundo, a velocidade da bola ainda é positiva, ou seja, essa bola ainda está subindo. Agora, para t igual a 2 segundos, a velocidade trocou de sinal. O que significa? A orientação do movimento trocou de sinal, o sentido trocou de sinal, né? Então, a gente está agora descendo. Então, como que é a trajetória dessa bola? Ela vai subir, vai chegar no máximo e vai descer. Então, quando a gente calculou aqui t igual a 1 segundo, a gente ainda está subindo, não chegou no máximo. Quando a gente está em 2 segundos, a gente já passou do máximo e a bola já está descendo. Então, item 1. Item 2, tá? Tem 2. Então, qual é a altura máxima atingida pela bola? Então, tem uma maneira, na verdade é a mesma maneira, né? Porque a gente usa as mesmas coisas para chegar no resultado. Uma maneira um pouco mais comprida e a maneira um pouco mais direta, tá? Porque a gente simplesmente usa um resultado que é eliminar o tempo, tá? Então, como que a gente pode encontrar isso aqui? Bom, a gente pode começar lembrando que existe uma coisa muito importante que acontece quando a bola atinge a altura máxima, ou quando qualquer coisa no lançamento vertical atinge a altura máxima, é que se essa coisa estava subindo e ela vai começar a descer, nesse ponto aqui, que ela atingiu o máximo, ela instantaneamente, ou seja, de maneira instantânea, tá? Um instante no tempo, um ponto no tempo, ela obrigatoriamente tem que a velocidade na altura máxima, eu vou colocar a velocidade vou botar V, em H máximo, tá? Ou seja, isso aqui é um H, tá? Velocidade na altura máxima é zero, né? Então, essa coisa estava com uma velocidade positiva para cima e ela passa a ter uma velocidade negativa para baixo, então ela passou pelo zero obrigatoriamente. Notem que isso não significa que essa coisa vai ficar estacionada lá em cima, parada indefinidamente, tá? A velocidade é zero, mas isso acontece apenas para um único instante, um ponto no tempo, tá? Então ela vai, para e volta. Ela não fica lá parada. Então, se a gente colocar zero aqui, tá? A gente sabe o valor de V0, que é mais 15, a gente sabe o valor de G, tá? Que vai ser 9,8, portanto, isso aqui dá menos 9,8. A gente pode encontrar o tempo. Encontrando o tempo, a gente poderia substituir aqui, né? Usando y0 é zero, ou simplesmente calculando o delta y aqui, né? Que seria y menos y0. E aí a gente teria esse valor da altura máxima. Tá? Isso seria uma maneira de fazer, vocês sempre podem fazer assim. A outra maneira é, lembrando que a gente já fez isso, já isolou esse tempo aqui, já substituiu aqui de uma única vez, tá? E aí a gente chega naquela equação para Torricelli. E no caso em que a gente está interessado nesse ponto de máximo, que a velocidade é nula, a gente sabe que a velocidade de nesse ponto de máximo é nula, né? E a gente sabe que v ao quadrado igual a v0 ao quadrado menos 2g delta y, tá? É nessa equação que a gente chega, com isso aqui sendo zero, tá? Isso aqui é a velocidade inicial. Então, daria para simplesmente usar isso aqui, tá? Encontrar esse delta y, que corresponderia ao máximo, tá? O h máximo,
Se vocês fizerem isso aqui, tá? Isso vai dar 11,5 metros. Tá? Então, a altura máxima atingida, 11,5 metros a partir do ponto de lançamento, né? A partir da minha mão. Tá? Eu considerei que y0 é zero. Tá? Velocidade de aceleração da bola no ponto de altura máxima. Tá? Então, vejam que esse item 3, perdão. Então, esse item 3, velocidade e aceleração da bola no ponto de altura máxima, na verdade, vocês não precisam fazer nenhuma conta, tá? Isso aqui é um item que é puramente teórico, tá? Se vocês fizerem as contas, vocês vão chegar exatamente no mesmo resultado, que eu vou falar agora, mas tendo mais trabalho. Por quê? Vocês sabem, ou devem saber, que a velocidade no ponto de altura máxima obrigatoriamente é zero, como a gente acabou de falar. E a aceleração da bola no ponto de altura máxima? Bom, a aceleração da bola no ponto de altura máxima é a mesma aceleração da bola em todos os outros pontos da trajetória, porque a aceleração, afinal de contas, é constante. Que aceleração é essa? A aceleração é igual a g, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado e sempre orientada para baixo. Tá? Então, a aceleração é constante. Tá? Aqui, essa questão 4, tá? Eu não vou fazer, mas vocês já devem imaginar como fazer isso aqui, né? Basta substituir aqui, tá? Então, nessa equação, para encontrar o instante t em que a altura máxima é atingida, e item 5, a velocidade da bola imediatamente antes de retornar para a sua mão. Então, esse item 5, eu vou só comentar ele, não vou fazer. Eu recomendo até que vocês façam o cálculo, apesar de que essa é mais uma questão que vocês não precisam calcular nada, tá? Essa é uma questão também teórica, mas eu acho interessante vocês calcularem, só para verem que realmente funciona, que é a velocidade da bola imediatamente antes de retornar para a sua mão. Bom, como a aceleração é constante, tá? Então esse movimento de subida e descida, ele é completamente simétrico. O que que significa isso? Significa que, deixa eu mudar a cor aqui. Significa que quando eu jogo a bola e ela sobe, ela vai demorar um certo tempo para sair da minha mão e atingir esse ponto de máximo. E depois ela vai descer. Agora, o que vai acontecer é que, como a aceleração é constante, o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Tá? E aí, se vocês forem notar, a consequência disso é que, obrigatoriamente, a velocidade inicial é em módulo igual à velocidade final. Então, a velocidade inicial era mais 15, igual, mais 15 metros por segundo. Então, a velocidade final, que é a velocidade dela quando ela está retornando para a mão da pessoa, ela também tem que ser 15 metros por segundo, porque o movimento é simétrico. A única diferença é que antes a gente estava com a orientação para cima e agora a gente tem orientação para baixo. Então, vai aparecer um sinal de negativo aqui. Mas vejam que o módulo é o mesmo. Tá? Então, antes era mais 15, agora menos 15. Então, de novo, alguma dúvida? Então, a Isley falou que tem uma dúvida. Então, por favor, pode escrever ou, se quiser, pode abrir o microfone e falar. Então, a aceleração não seria menos 9,8, tá? Então, essa é uma questão quando atinge a altura máxima, tá? Então, sim, na verdade, esse menos aí
Lembrem, a questão é a seguinte, tá? Quando a gente... Deixa eu passar um slide, então, para falar isso aqui. A questão é a seguinte, quando a gente usa essas equações, tá? A gente põe que o valor de G, essa constante, a Thalita Souza está perguntando qual a resposta da quarta pergunta. Qual que é a quarta pergunta? É o instante t em que a altura máxima é atingida. Então, é t. Então, eu vou botar aqui também a resposta do item 4 é t igual a 1,53 segundos. Tá? Então, resposta do item 4, t igual a 1,53 segundos. Então, a questão da aceleração ser positiva ou negativa. Então, quando a gente usa G, a gente considera que a constante G é positiva 9,8 metros por segundo ao quadrado e sempre orientado para baixo. Tá? A aceleração, nesse caso, então, se vocês forem olhar, né, o que eu tinha colocado aqui, ó, a aceleração é igual a g e orientada para baixo, tá? Então, o que que significa esse para baixo? Significa que a aceleração corresponde a menos g, tá? Então, lembrem que esse sinal de negativo aqui é simplesmente o para baixo, tá? Não lembrem aqui também, por isso que a gente coloca, né, à mão esse sinal nessas equações, y0 mais v0t menos gt ao quadrado sobre 2, tá? Por que que a gente faz isso, né? Lembrem, qual que é o motivo de escrever esse sinal assim? É para que esse valor numérico aqui de g sempre seja positivo, tá? Então, quando a gente vai lá, faz um equacionamento e chegou num final, numa resposta, por exemplo, digamos que a gente esteja analisando uma queda livre e a gente vai, vou mudar a cor aqui, vai lá, faz um cálculo e a gente chega aqui, a velocidade final, uma partícula antes de atingir o solo, é raiz de 2gh, em que h é a altura inicial dessa partícula. Bom, se vocês não adotam uma convenção desde o início, quando vocês chegarem nisso aqui, vocês poderiam pensar, bom, mas agora esse valor de g é positivo ou negativo? Nesse exemplo aqui, fica óbvio que ele tem que ser positivo, né, porque está dentro de uma raiz, então a gente precisa ter um número real, né? Então isso aqui tem que ser, esse termo que está dentro da raiz tem que ser positivo. Agora, em alguma outra situação, poderia não ficar tão claro, e aí vocês poderiam se perguntar lá no fim se eu substituo esse g por mais 9,8 ou menos 9,8. Adotando essa convenção aqui, tá, de que g, essa constante numérica é sempre positiva, a gente nunca vai se confundir nesse caso, porque isso aqui sempre vai ser mais 9,8. Qual, digamos, o pedágio que a gente tem que pagar em relação a isso é colocar o sinal de menos aqui à mão na equação, tá? Então, o sinal de menos entrou ali já desde o início, a gente já colocou para dizer que a orientação dessa aceleração é para baixo, tá? Então, respondendo a questão, tá? A aceleração não seria menos 9,8? Sim, é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas vejam que o que eu coloquei aqui para vocês, que essa aceleração é igual a g orientada para baixo. Então, esse orientado aqui significa menos 9,8, né? Por isso que eu botei esse sinal aqui, essa seta, não botei o menos, só porque eu estava igualando A com G, e G é sempre mais 9,8, tá? Então, era só para não confundir.